falarmos sobre expectativa, e o tema será esse, expectativa messiânica. Qual é a expectativa do povo quando Cristo veio ao mundo? Qual é a nossa expectativa também, enquanto crentes em Cristo? Qual é a nossa expectativa com respeito à obra da redenção? Qual a nossa expectativa com respeito a toda a promessa de Deus para o seu povo? Nós vamos considerar um pouco a respeito disso, com base nesse texto inicial que faremos a leitura aqui, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. A leitura será agora, inicialmente, apenas em um versículo. Depois eu quero, se você puder manter a tua Bíblia aberta, nós vamos passar por outras partes desse capítulo 3 e também iremos fazer a leitura de outras porções da Escritura. Mas, inicialmente, Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, apenas o verso de número 15. E diz o texto assim: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se seria ele, porventura, o próprio Cristo. O povo, então, estava na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós louvamos o teu nome. Graças te rendemos por esta oportunidade preciosa que temos de congregar com o teu povo aqui nesta localidade. E agora, ó Deus, com a tua palavra aberta diante de nós, rogar que o teu Espírito venha nos conduzir com graça, com discernimento, com sabedoria, não somente para comunicar o Evangelho, mas também para ouvir a tua palavra, para sermos instruídos por meio da mesma, e que, pela ação do Senhor, nos habilite, ó Pai, à obediência, ao temor que te é devido. Fortalece a tua igreja aqui reunida, guarda-nos, edifica-nos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quais são as nossas expectativas? É certo que nesse período do ano, muitos estão trabalhando isso. Quais são os projetos para o ano que vem? Quais são as expectativas para o ano que se aproxima? Quantas coisas nós traçamos ao longo de 2024? Quais realizamos, quais não? Talvez algumas ideias no início do ano, nós sequer lembramos mais que colocamos na nossa lista. Esse ano vamos fazer isso e aquilo outro, e agora estamos chegando ao final do ano e talvez não lembramos sequer daquilo que havíamos projetado lá no início de janeiro. Mas estamos de volta num período que antecede Natal e logo em seguida, na semana seguinte, uma virada de ano. E é provável que muitos estão novamente fazendo essas anotações, considerações e diálogos em família. O que pretendemos para o próximo ano? Olha, esse ano vai ser diferente, esse ano vai começar assim. Esse ano nós vamos projetar tal coisa. E é possível que nesse início de ano, no começo do ano, haja uma expectativa muito grande, uma empolgação muito grande com os próximos projetos. E a questão toda é, será que isso vai continuar até o meio do ano? Será que vamos levar a cabo tudo isso até o final do ano? O que nós lemos aqui nesse texto, obviamente que não está referindo-se a uma virada de ano, mas a um momento de grande expectativa diante de uma revelação, diante de uma promessa que o Senhor havia feito no passado, a respeito de um Messias, daquele que viria para resgatar o seu povo. Parece que é um pouco estranho pensar assim, mas quando você olha a divisão entre Antigo e Novo Testamento, nós temos ali o último livro, né, Malaquias, e naquela virada de página, normalmente nas Bíblias temos uma página em branco ali, apenas com aquele nome maior, Novo Testamento, e aí começa a bater os capítulo 1. Mas nessa página, nessa virada de Antigo Testamento para Novo Testamento, passaram-se 400 anos. 400 anos sem nenhuma palavra profética. 400 anos que nenhum profeta se levantava no meio de Israel para anunciar com autoridade, como os profetas no passado falavam, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Isaías, veio a palavra do Senhor a Amós ou qualquer outro profeta. Passaram-se 400 anos sem ter ninguém no meio do povo dizendo, veio a palavra do Senhor, e anunciavam alguma mensagem de Deus para conforto ou para exortação do seu povo. E naquele tempo, então, havia muita especulação. Se você puder, sem perder de vista o texto de Lucas, abra, por favor, em Atos, capítulo de número 5. Eu quero fazer aqui uma breve leitura. Atos, capítulo 5, versículo 33 até o versículo de número
42. Atos, capítulo 5, versículos 33 até o versículo 42. Diz assim a Escritura: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, tentai bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui nós vemos um contexto histórico, aqui em Atos já um período que a igreja começa a ser perseguida, os apóstolos começam a enfrentar a oposição das autoridades, e o ponto é que se levanta um homem no meio do sinédrio e diz: olha, tome cuidado, porque lembra que levantou Teudas, e depois dele levantou aquele outro, e depois levantou outro. Esses homens agregaram pessoas, começaram a seguir os seus ensinos, mas eles morreram. E quando eles morreram, tudo aquilo deu em nada. Mas, se esses homens agora estão falando de fato é da parte do Senhor, vocês não vão poder fazer nenhuma objeção, e na verdade vocês vão se encontrar lutando contra o próprio Deus. O fato que eu quero chamar a atenção aqui é que sim, havia uma expectativa naquele período, e essa expectativa, então, ela é declarada no texto que muitos estavam discutindo entre si se porventura João não seria o próprio Cristo. Tem uma Bíblia na versão conhecida como a Bíblia Viva, ela é da editora Mundo Cristão, e ela traz uma colocação um pouco diferente desse texto. Ela coloca da seguinte forma, eu vou ler aqui na íntegra como aparece nessa versão: todos estavam esperando que o Messias chegasse em breve, e impacientes para saber se João era ele ou não. Esta era a questão do momento, que se discutia em toda parte. Todo mundo estava discutindo: João, será que porventura ele não é o Cristo? Volta aí para o texto de Lucas e vamos conferir algumas passagens. Em Lucas capítulo 1, verso 66, quando está se falando do nascimento de João Batista, é claro que o nascimento de João Batista foi bem singular. Zacarias, seu pai, sacerdote, estava no templo, ele recebe uma visita de um anjo que comunica a ele que a sua esposa daria à luz a um filho que seria o precursor, que iria apontar o caminho ou preparar o caminho para a chegada do Messias. Ele questiona se aquilo era possível de fato, uma vez que ele já era idoso, a sua esposa estéril, como poderia ser então que ela daria à luz? E ele questiona aquela palavra que o anjo lhe trouxe, e aí então veio uma sentença: ele ficaria mudo até o nascimento da criança. Isso aconteceu, então ele ficou mudo. Depois que termina o seu serviço no templo, ele volta para casa, na sua relação normal, a sua esposa agora vai engravidar, e aquela criança nasce, e aí toda a família se reúne alegre, os amigos, parentes, vizinhos, reunidos para ver o nascimento daquela criança, humanamente falando, fora de época, clinicamente falando, totalmente algo extraordinário, porque todos sabiam que ela não podia dar à luz. E agora algo ainda chama a atenção. Quando vão escolher o nome da criança, diferente da nossa cultura, que a escolha de um nome muitas vezes se dá apenas por gosto, às vezes até mesmo por motivos mais supérfluos, mais assim, aleatórios. Eu gosto de futebol e tem um atleta que eu gosto muito, então o nome do meu filho vai ser o nome daquele jogador, ou o nome de alguém da televisão, ou outro nome qualquer, simplesmente porque alguém um dia procurou lá no Google e colocou o nome: esse nome é bonito, o nome vai ser esse. Ali não.
o nome tinha alguma ligação com a família. E quando era um nome totalmente estranho, as pessoas questionavam. Mas por que esse nome? Qual a razão desse nome? Não tem nenhum parente com esse nome. E aí o contexto aqui é esse. E em capítulo 1, verso então 57 até o 66, eu não vou ler todo o texto, mas João então a sua língua vai ser desprendida, ele volta a falar e ele vai responder à inquietação de todos, dizendo: olha, o nome da criança será João. E aí o texto diz, no verso 65 e 66, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Havia uma expectativa. E agora, por causa de todos esses eventos que envolveram a gravidez e o nascimento de João, as pessoas estão perguntando: porventura não será ele? A inquietação constante entre todo o povo era este, ou era esta inquietação. Se você passar a página, no capítulo 2 de Lucas, versículos número 25, agora já falando a respeito de Jesus, ele havia nascido também, sabemos bem do seu nascimento, a operação do Espírito Santo sobre Maria, e agora ela vai conceber e dar à luz a um filho, e tudo aquilo que envolveu o nascimento de Jesus, que também é extraordinário, é algo da parte do próprio Deus, e agora, depois de cumprido o período ali de 8 dias, que era o período para a purificação, segundo a lei, capítulo 2, verso 22 em diante, os pais de Jesus, José e Maria, vão levá-lo ao templo para ser apresentado. E o texto diz então, versículos número 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui nós temos a história de um homem que é extraordinário. Esse homem, ele era fiel ao Senhor, servia no templo continuamente, e algo que não é comum. Deus havia revelado para esse homem que ele não morreria sem conhecer o Salvador. É interessante pensar nesse tipo de revelação da parte de Deus. Você não vai morrer enquanto não vê o Salvador. Eu diria que é uma boa consideração para todos nós. Você está pronto para morrer? Deixa eu colocar a pergunta de uma forma mais agradável. Você está pronto para encontrar com o Senhor? Para partir para a glória? Para habitar para sempre na presença de Deus? Bom, essa pergunta ela é interessante, mas ela só pode ser respondida afirmativamente se você já conhece o Salvador. Ainda que muitos passem a vida inteira vivendo com outros objetivos, com outras propostas, alguns, como é comum às vezes encontrar jargões desse tipo, você não pode morrer sem ler esses 10 livros. Você não pode morrer antes de visitar esses 10 países. Você não pode morrer antes de assistir tais filmes. Eu diria, você pode assistir os 10 filmes, ler os 10 livros, visitar os 10 países. Mas se você ainda não conhecer a Cristo, você não está pronto para partir. Somente estaremos prontos para partir para a eternidade se de fato nós tivermos total convicção, compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. Fora disso, qualquer momento ou qualquer circunstância que nos levar a partir para a eternidade, nós estaremos partindo de uma forma inadequada, porque estaremos condenados. Portanto, aqui nós temos um homem que é fiel a Deus, e o Senhor havia revelado para ele que ele não partiria sem antes ver o Salvador. Mas é interessante porque o contexto é que Jesus tem 8 dias de nascido. Jesus não estava falando ainda, Jesus não estava ensinando nada ainda, Jesus não havia curado ninguém ainda, não havia feito nenhum milagre extraordinário ainda, absolutamente nada. Uma criança envolvida em fraldas, dependendo totalmente do cuidado ali de José e de Maria, tendo que ser amamentado, tendo que ser cuidado, receber o banho, receber tudo. Uma criança como qualquer criança normal. E aquele homem, ao pegar Jesus em seus braços, ele faz uma oração, uma declaração de fé que é extraordinária. Ele diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação que preparaste para o teu povo. Agora eu posso morrer. Já cumpri meu papel. Eu já vi o Salvador.
Ele compreendeu, e obviamente que pela iluminação, pelo discernimento dado pelo próprio Espírito Santo, de que aquela criança era o Messias. Perceba, no capítulo 3, você tem toda a multidão, isso já entre o capítulo 2 e o capítulo 3, 30 anos se passam. 30 anos. Capítulo 2 de Lucas está relatando o início. Capítulo 3, 30 anos depois, o início do ministério de João. 30 anos se passou entre o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2, com 8 dias de nascido, aquele homem pega Jesus nos seus braços e diz: esse é o Salvador, posso morrer em paz. Aquela expectativa, Senhor, eu não vou morrer enquanto não ver o Salvador. Agora está resolvido, eu já vi o Salvador, eu posso partir. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para depois chegarmos no nosso texto. Capítulo de número 2, versículo 38, ainda no contexto e no cenário ali do templo, há uma menção de uma outra pessoa que foi importante nesse aspecto revelacional. É uma profetisa chamada Ana, uma mulher idosa. O texto diz, versículo 36 a 38, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Aquela mulher também, evidentemente que pela inspiração e iluminação do Espírito de Deus, ela, ao ver Jesus no templo, ela também o identifica como o Salvador, como o cumprimento de todas aquelas promessas do Antigo Testamento, que um dia o Senhor visitaria o seu povo, colocaria no meio deles ali o libertador, o Messias, o Salvador, e ela também identifica em Cristo, ele é o Redentor. E ela começa então a divulgar entre aqueles que esperavam, que aguardavam a redenção, este é o Redentor. E aí agora nós podemos dar um salto e chegar no capítulo de número 3. Mas antes de ir para o versículo de número que nós lemos, versículo 15, vamos considerar primeiro o início do capítulo 3. Olha que interessante. João, então, ele vai surgir 30 anos depois, falando agora no início do seu ministério. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus, e durante aquele período da sua infância, juventude, até ele se manifestar como o precursor, ele viveu no deserto, uma vida um pouco rústica para a sua própria época. Nós veremos isso daqui a pouquinho, mas João então começa a anunciar e pregar batismo de arrependimento. A pregação dele é muito chamativa. Ele começa a convidar o povo a se arrepender, porque o Messias chegou. Arrependei-vos, o tempo está próximo. E as pessoas começam a vir até João para ser batizadas. E aí, então, esse é o cenário em que começa a grande discussão. Será, porventura, ele o Cristo? Mas olha que interessante. Lucas, se você olhar o capítulo 3, versos 1 e 2, vamos dar uma lida nesses dois versículos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Você tem 7 nomes aqui citados. Você tem o primeiro nome aqui, o imperador romano, no 5º ano do reinado de Tibério César. Você tem o nome de um governador, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Você tem o nome de 3 tetrarcas, governadores de uma pequena região, de algumas localidades. E aí você tem 3 tetrarcas sendo mencionados. E você tem 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Você tem autoridades políticas, autoridades regionais, e você tem autoridades sacerdotais. Toda a cúpula política e religiosa representada nesses 7 nomes. Os representantes que deveriam, de alguma forma, conduzir o povo e ser referencial de Deus para a nação. Mas a palavra de Deus não veio a nenhum desses 7. A palavra de Deus veio a João. Alguém estranho, que vivia no deserto,
vestia pele de camelo, comia gafanhotos e mel silvestre. Alguém disse recentemente, convidar João para participar da ceia do Natal da sua casa seria bem simples. Um pote de mel, um pouco de gafanhoto e estava tudo resolvido. Não ia ter que preparar nenhum banquete. Apenas um potinho de mel e alguns gafanhotos e a mesa está servida. Um homem rústico, um homem diferente do seu próprio tempo. Mas é a este homem que Deus o chama com essa missão que é também extraordinária, preparar o caminho do Messias. Deixe-me fazer uma pergunta e aí quero ler só um comentarista aqui e nós vamos entrar efetivamente no texto. O que você pensa sobre ministério? O que nós hoje, como crentes em Cristo, como membros da igreja, pensamos sobre ministério? Qual a expectativa, já que o nosso tema é esse, expectativa messiânica, qual a expectativa que temos no tocante à igreja? Quando você pensa na figura do pastor, na figura do diácono, na figura do presbítero, o que você pensa sobre liderança? O que se espera de um líder? Em tempos de expectativa, como nós estamos vivendo, de pensar ou criar expectativas a respeito do ano vindouro, o que nós esperamos e aguardamos da liderança política do país? Quando olhamos para todo esse cenário, o que nós podemos aguardar? Que tipo de ministério, que tipo de ocupação poderíamos olhar e falar, olha, esse é o tipo de ministério de vida que eu gostaria também de ter? Bom, se você entende e conhece bem a história de João, provavelmente você não iria adotar João como modelo. Por que não? Ainda que ele foi um homem único, ele foi aquele que foi colocado pelo próprio Jesus como o maior dos profetas. Entre os nascidos de mulher não houve ninguém do tamanho de João. Alguém que tivesse um ministério tão relevante como o de João, que preparou o caminho do Messias, que apontou para todo mundo. Nós hoje, pela manhã, lá na igreja, tivemos um momento de batismo e pública profissão de fé. O reverendo Edson estava dizendo que o batismo é o momento onde você destaca publicamente aquela pessoa que vem à frente. Ela está sendo destacada no meio de toda a comunidade. Esse agora, fulano de tal, é um novo membro da família da fé. Está fazendo a sua pública profissão de fé. João Batista teve o privilégio de, no meio de uma grande multidão, ele apontar para Jesus e dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente João fez isso. Ele teve esse ministério exclusivo. Mas João, ele nasceu por obra do Espírito Santo, ele nasceu de uma maneira extraordinária. Deus moveu todo o cenário, o quadro, para que a sua mãe pudesse se engravidar. Nasceu fora de época, do ponto de vista humano. Ele viveu 30 anos no deserto de uma forma diferente de todo mundo. Não era a alimentação normal, comer gafanhoto e mel silvestre, vestir uma roupa de pele de camelo e morar isoladamente no deserto. Nós não sabemos nada sobre a infância, sobre a juventude, sobre os relacionamentos, sobre a amizade de João. Não sabemos nada a respeito. Sabemos do seu nascimento, a Bíblia se cala por 30 anos, entre o capítulo 2 e o capítulo 3, e depois sabemos que João aparece pregando o batismo de arrependimento, capítulo 3 de Lucas. 30 anos de silêncio sobre ele e de repente ele aparece no cenário. Só que ele foi tão relevante, a pregação dele era tão impactante, que chegou até no palácio, a ponto de ele confrontar o próprio Herodes. E Herodes temia João, a ponto da pregação dele se espalhar por uma grande região e toda a Judéia vinha ao seu encontro para ser batizado no Jordão. A ponto da sua pregação se tornar tão relevante que ela chega em Éfeso. Porque quando Paulo chega em Éfeso para pregar o Evangelho, havia lá um grupo de crentes reunidos. E aí Paulo pergunta, vocês foram batizados? Em quê? E eles disseram, nós somos batizados no batismo de João. Ou seja, João teve um ministério que foi impactante. Mas o ministério de João consistia numa única missão. João não plantou igreja. João, ele não expandiu como Paulo, indo de cidade em cidade pregando. Ele ficou na margem de um rio. As pessoas é que vinham até ele para ser batizadas. E a única mensagem de João foi o pregador de uma pregação só. Imagine se o pastor aqui da igreja de vocês, todo domingo pregar o mesmo sermão. Tem um ano que ele está aqui, mesmo sermão todo domingo.
Tem 3 anos que ele está aqui. É o mesmo sermão todo domingo. Provavelmente, sem conhecer o conselho da igreja, mas eu diria que quase com 100% de certeza, o conselho já teria reunido com o pastor e feito pelo menos algumas perguntas. Pastor, o senhor está doido? Você não tem outra mensagem? Vai ficar só nesse mesmo sermão o tempo todo? E olha lá se já não tivesse dispensado o pastor pensando, vamos trazer um outro que pegue outra coisa. E ele já pregou demais a mesma coisa. Bom, João ficou 3 anos pregando. E pregando a mesma coisa. A mesma coisa. A única mensagem do João é: arrependei-vos, porque o reino está próximo. E quando João prega, a multidão vem. O contexto mostra que havia corrupção, havia dificuldades sociais, pobreza, havia injustiça. E João começa a repreender todo mundo, dizendo para uns: olha, você tem 2 túnicas, então deve dar aquele que não tem. Você que tem demais, contribua com aquele que não tem. Com respeito às autoridades, ele diz: vocês não têm que cobrar imposto além da conta. Com respeito aos soldados romanos, e vocês não têm que ser injustos, nem corrigir excessivamente, e nem aceitar acusação falsa contra ninguém. Contentar com o salário de vocês, não aceite propina para afrouxar a sentença de ninguém. Ou seja, o cenário era tenso. E João está pregando: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos. É a única mensagem. Quando João agora se torna popular e as multidões vêm até João, Cristo aparece. E aí João então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João largam João e começam a seguir a Jesus. A multidão agora também larga João e começa a ir atrás de Jesus. O primeiro sermão de Jesus, está lá em Mateus capítulo 5, tem uma multidão sentada ali, por isso ele se assenta na montanha e começa a pregar o que nós conhecemos, o grande sermão da montanha, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. A multidão agora está ouvindo Jesus. Isso é tão notório que os próprios discípulos de João vão até João e falam assim: João, você não se incomoda não? Está todo mundo te largando e seguindo a ele. Sabe o que João responde? Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Logo em seguida, João é preso. E depois ele é decapitado, ele morre. Em que consistiu o ministério de João? Apontar Jesus e morrer. O ministério de uma única pregação para um único momento singular na história da humanidade e depois morrer. E João foi apontado por Jesus como alguém que foi o maior dentre os nascidos de mulher. Entre os nascidos de mulher, ninguém é comparado com João. Um ministério fantástico, de uma mensagem, um momento singular e depois a morte. Meus amados, é nesse momento, é nesse contexto todo que nós chegamos então agora no versículo que nós lemos, versículo 15. Tem um comentarista bem conhecido, William Hendricks, ele fala o seguinte, e eu quero ler aqui na íntegra parte do seu comentário. Não obstante, essa expectativa se tornara recentemente mais intensa, em decorrência de muitas histórias que se havia divulgado, especialmente aquelas que tinham a ver com João, seu súbito surgimento, sua rigorosa autonegação, seu severo chamado à conversão, tudo se convertera em um tema de deliberação e discussão, mas especialmente o seu batismo. Mais ou menos foi nesse tempo em que uma comitiva foi enviada até João para lhe perguntar: quem é você? Isso está lá em João capítulo 1. Por que, pois, você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem profeta? E de acordo com João 1, 26 e 27, João então responde o que nós temos aqui também escrito em Lucas capítulo 3, verso 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Voltemos então ao capítulo 3, verso 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todo no seu íntimo a respeito de João, se seria ele, porventura, o próprio Cristo. A expectativa do povo, diante de tudo que eles estavam vendo e ouvindo a respeito de João, é que ele fosse o próprio Cristo. João, então, já elimina essa expectativa equivocada, ele corrige o foco das pessoas do seu tempo, dizendo: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu vim como precursor, eu vim como aquele para preparar o seu caminho. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno sequer de desatar a sandália. Quando Jesus então se apresenta para ser batizado, ele fala: tu vens a mim? Eu é que deveria ser batizado, por quê?
E Jesus então lhe diz: vamos cumprir toda a lei. E João então, consciente, batiza Jesus. Logo após o batismo de Jesus, nós já sabemos o resto da história. Mas eu quero chamar a atenção para esse momento, então, da expectativa e, a partir daqui, trazer algumas implicações para nós. A primeira coisa que nós devemos considerar é que João, enquanto profeta, precursor, aquele que anunciou Cristo, ele, em momento algum, teve crise de identidade. Em momento algum, João enfrentou dificuldade de compreensão da sua vocação ministerial. Ele sabia perfeitamente quem ele era, para que ele veio e quem Cristo era. São três coisas que nós devemos também saber: quem somos, por que estamos aqui e quem é Cristo. E João, em momento algum, teve dificuldade quanto a isso. Ele sabia que ele não era o Cristo, ele sabia que ele veio para apontar a Cristo, para anunciar Cristo, e ele sabia que o ministério dele encerrava tão logo Cristo assumisse o seu ministério. Tanto é que, quando ele é morto, não há dificuldade quanto a isso, porque ele já havia cumprido o seu ministério. Algo fantástico. Mas, por outro lado, as multidões que começaram a seguir Jesus não tiveram a mesma compreensão. Ao ler todos os evangelhos, nós vamos perceber que muitos seguiram Jesus por causa de cura. Eu pergunto, não é assim também nos nossos dias? Quantas pessoas procuram Jesus apenas na hora da adversidade? Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre aqui, estamos passando por essa crise. Muitos procuraram Jesus no momento de desespero, querendo que Jesus fosse até as suas casas e resolvesse todas as suas dificuldades. A ponto de Jesus, certa feita, a falar para um oficial: acaso vocês não verem milagre, vocês não vão crer? Outros procuravam Jesus apenas por uma influência política. E em vários momentos tentaram promover Jesus a um posto do qual ele não veio para exercer. E ele teve que fugir do meio da multidão. Quando, por exemplo, na ocasião da festa, as pessoas perguntaram: por acaso você não vai na festa? Todo mundo quer te conhecer. Se você veio para ser manifestado ao mundo, por que não nesse momento? Melhor oportunidade. Todo mundo será reunido. Por que você não vai lá, faz alguns milagres, alguns sinais, e aí prontamente eles vão te promover a governador, ao libertador, e vamos ter um novo rei. E Jesus diz: meu reino não é deste mundo, eu não vim para isso. Eu não vou para a festa. Sabemos que logo em seguida ele vai, em outro momento, mas aí sim para cumprir o objetivo pelo qual de fato ele veio. Mais à frente, nós também encontramos que alguns procuravam Jesus por causa de pão. Em certa ocasião, no Evangelho de João, ele havia multiplicado o pão, e depois, no dia seguinte, a multidão o procura, não tendo encontrado, ficaram sabendo que tinha ido para uma outra região, e eles então rapidamente vão para aquela outra região atrás de Jesus, e começam a questioná-lo: Senhor, como chegaste aqui? Estávamos te procurando. E Jesus os confronta, dizendo: vocês estão procurando porque comeram pão ontem. Os fartaste, agora estão querendo pão de novo. Vocês devem trabalhar pelo pão que não perece. E depois ele ainda declara: eu sou o pão da vida. Meus irmãos, a pergunta é: será que no tempo de Jesus, mesmo ele tendo ensinado com clareza, não teve ninguém que pregou e que ensinou como Jesus, com a autoridade de Jesus? O final do Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 e 7 de Mateus, o texto fala que ao concluir a sua exposição, o seu sermão, as multidões estavam maravilhadas, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. O fato é que as pessoas ouviram, viram, presenciaram muitas coisas e conviveram com Jesus. E ainda assim tiveram expectativas equivocadas, entendimento equivocado, motivações equivocadas. Vamos conferir isso? Abra, por favor, Evangelho segundo João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1. Nós vamos encontrar essas realidades, o como que as pessoas tinham expectativas equivocadas a respeito de Cristo. 1 de João, capítulo 1, versos 10 e 11. 1 de João, capítulo 1, versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus,
e os seus não o receberam. Portanto, a despeito de tudo que Cristo fez, todo o seu ensino, seus milagres, todas as suas obras, muitos não creram nele. Muitos não creram. E agora, trazendo para a nossa própria realidade, a pergunta que eu faço à igreja, e a partir daqui nós vamos então fazer as aplicações e voltar ao texto do capítulo 3 de Lucas é: e quanto a nós? Qual é a sua expectativa? Qual é a minha expectativa? Talvez, como algo tão comum, nós chegamos ao final do ano, alguns chegam suspirando, não vendo a hora do ano acabar logo. Talvez para alguns o ano foi um ano difícil, enfrentaram tribulações diversas, lutas em todas as áreas e estão dizendo: Senhor, termine logo esse ano, que passe logo essa última semana, não aguento mais, que venha 2025. Considerando que nós temos o Natal, dia 25, uma semana já é virada de ano, é muito comum nesse período nós cumprimentarmos uns aos outros em Feliz Natal, boas festas, e já ligamos uma coisa com a outra e Feliz Ano Novo. Que tenha um ano novo de paz, de bênção, de prosperidade. Talvez você fale isso com colegas de trabalho, celebrações de final de ano em empresas, talvez você faça isso com familiares, reúne famílias para uma ceia no Natal, talvez uma ceia na virada de ano, e também vai abraçar uns aos outros, cumprindo esse ritual e dizendo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Bom, talvez essa seja a expectativa. Mas eu diria, você já não fez isso em anos passados? Quantas vezes já fez isso? E somente o desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, de forma concreta, o que muda na vida de alguém? Porque, afinal de contas, quando chegarmos ao final de 2025, estaremos provavelmente na mesma situação. Ufa, graças a Deus que o ano está acabando. Que venha 2026. Meus irmãos, uma mudança de calendário ou apenas uma data comemorativa não tem nenhum poder sobrenatural de mudar a realidade de ninguém. Não tem. Talvez a expectativa de muitos seja depositada no contexto político. Próximo ano de eleição, quem sabe vai mudar o governo, quem sabe vai mudar as autoridades, quem sabe no ano que vem, com uma liderança nova, tudo melhore. Meus irmãos, quantos governos já passaram ao longo dos nossos anos? O que mudou efetivamente? Mas eu tenho uma curiosidade, se não uma curiosidade, pelo menos um incômodo, com respeito a datas que têm conexão religiosa. Eu citei outro dia, compartilhei esse texto com a igreja e diz: olha, me preocupa quando nós, como crentes, e na tradição normal, pegamos o calendário de Páscoa e dizemos uns para os outros, Feliz Páscoa. E inclusive falamos isso com pessoas que são incrédulas, vizinhos, parentes, amigos, Feliz Páscoa. Mas o que é Páscoa? Páscoa tem a ver com a libertação, com a saída de uma condição de escravidão e a promessa de uma libertação de uma terra boa e ampla que emana leite e mel. É de receber os termos da aliança. Portanto, se nós falamos Feliz Páscoa com alguém que não está vinculado à aliança com Cristo, essa pessoa ainda é, espiritualmente falando, escrava do mundo e do diabo, presa em seus pecados, e que não vai desfrutar de liberdade simplesmente porque recebeu um abraço, um cartãozinho, e talvez, na pior das hipóteses, e aí pior das hipóteses, literalmente, até um ovo de Páscoa. Porque Páscoa não tem nada a ver com chocolate. E aí alguém diz, Feliz Páscoa. E desejamos Feliz Páscoa, talvez, para pessoas que continuam escravas. E o desejar Feliz Páscoa não tira a pessoa da escravidão. Da mesma forma, eu diria, Feliz Natal. É comum, nesse momento, desejar uns aos outros Feliz Natal. Mandar um cartãozinho, Feliz Natal, boas festas. Agora, o que o Natal tem? Senão o anúncio de Cristo, o nascimento do nosso Redentor, o cumprimento da grande expectativa do Messias, expectativa da redenção. Portanto, se nós estamos celebrando o Natal em família, em empresas, com amigos, numa roda de pessoas conhecidas, e estamos ali depois da ceia,
e sem considerar o aspecto da gula, que é muito própria dessa época, e você simplesmente deseja ali um Feliz Natal, e você está desejando um Feliz Natal para alguém que não conhece a Cristo, com todo respeito, é apenas uma palavra vazia. Porque essa pessoa ainda não conhece o Redentor. E vai apenas receber uma palavra de encorajamento, talvez de desejos de boa festa, de uma expectativa melhor, sem conhecer aquele que de fato pode mudar a história. O Feliz Natal não é apenas um calendário, não é apenas uma festa comercial, ainda que para o mundo seja assim. É um período que muitos passaram o ano inteiro reclamando das dificuldades, dos apertos econômicos, das contas para pagar, mas de uma forma quase que mágica, me permita a expressão. Agora o cartão tem um limite, ou quase sem limite, para fazer as compras do Natal, porque afinal de contas você não pode passar o Natal sem presentear todo mundo. Vocês vão ver, é uma loucura, para ser sincero. Quando pensamos nessas celebrações, sem entender a real expectativa, e aí é onde nós nos encontramos, a conexão com o texto. Assim como na época de João, havia uma expectativa, e essa expectativa estava distorcida, porque muitos estavam confundindo João com o próprio Messias, nos nossos dias também podemos cultivar uma expectativa equivocada, uma expectativa de que o Natal vai trazer bons tempos, mas sem o Messias, sem o Salvador. Eu pastoreei uma igreja no interior, uma época, e lá é tradicional, tem uma igreja católica, a catedral, lá no centro da cidade, na praça principal da cidade, e todo ano, parte das comemorações e da decoração da cidade, eles montam uma árvore de Natal gigante lá na praça desta catedral e montam ali o presépio. E ali eles colocam todos aqueles bonequinhos, animais, aquela coisa toda, e todo ano é uma festa para todo mundo tirar fotos ali daquela decoração, e cada ano ela é mais extravagante. Mas teve um ano em que colocaram ali o bonequinho, né, o menino Jesus, entenda aí o entre aspas, colocaram o menino Jesus, mas ele foi roubado. Colocaram um bonequinho muito bonito, aqueles bonecos, meu bebê gigante ali, e alguém, agora que eu levo o bebezinho da minha filha, né? E pegou aquele boneco e levou para casa. E aí ficou marcante na história do Natal da cidade naquele ano. Roubaram até o menino Jesus. Agora passou o Natal sem o menino Jesus. Roubaram o menino Jesus. Meus irmãos, é interessante isso, mas é um caso real. Mas olha que expectativa que é chocante. Porque isso comoveu a cidade, todo mundo ficou ali inquieto, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, e começaram a querer investigar quem é que está com o menino Jesus em casa. Mas, biblicamente, Jesus não é o menino Jesus. Jesus, sim, ele encarnou, ele nasceu como uma criança, ele cresceu, ele desenvolveu, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele voltará. A nossa expectativa não é no menino Jesus, não era uma decoração natalina, remontando a essas imagens comerciais, mas a nossa expectativa tem que ser verdadeira no Messias, no Redentor, daquele que se encarnou para nos salvar, para nos redimir. Nós, como crentes, não podemos nos dobrar a uma expectativa equivocada, como naquele tempo em que João começou o seu ministério e todos colocaram nele a sua confiança e expectativa. A nossa expectativa tem que estar em Cristo. Abra, por favor, o texto de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 13 até o versículo de número 18. Efésios, capítulo 3, verso 12 a 18. Quando Cristo vem, Paulo agora falando do ministério de Cristo e da razão, e aí sim temos uma expectativa correta, uma cosmovisão correta, o porquê Cristo veio. O texto diz em Efésios 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por favor, volte ao texto de Lucas 3, e nós vamos caminhar para a conclusão. Vimos, portanto, que havia uma expectativa equivocada na época de João. É possível nós também hoje termos uma expectativa equivocada, mas à luz da Escritura nós podemos redirecionar a nossa expectativa, os nossos anseios, e de fato, por toda a nossa esperança e convicção em Cristo, Ele é aquele que traz paz, verdadeira paz. Ele mesmo afirmou isso no Evangelho de João, dizendo que deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente. Mas a paz de Cristo não é uma sensação de paz. A paz de Cristo é uma pessoa, é Ele mesmo. Ele diz, Ele é a nossa paz. Mas não é somente paz, é reconciliação, é aproximação, é nos colocar de novo em conexão com o próprio Deus. Nós que antes estávamos separados, agora fomos aproximados. A paz com Deus envolve reconciliação, mas envolve também pertencimento. Nós éramos inimigos, agora nós somos a família de Deus. É isso que Cristo nos oferece. Portanto, a nossa expectativa deve ser focada, de fato, naquilo que é a promessa messiânica, e não numa expectativa apenas de um Feliz Natal, não apenas a expectativa de um Feliz Ano Novo, não apenas a expectativa de, como que num passe de mágica, ao passar por essa semana, tudo se fará novo. Eu disse outro dia, na verdade, é algo bem conhecido, né, de todos, um jargão bem popular. Se você quiser colher coisas novas, tem que plantar coisas novas. Se você planta o mesmo, vai colher sempre o mesmo. Então não basta desejar boas peças. Se não houver um plantio novo, com coisas novas, não haverá uma colheita nova. Portanto, nós devemos focar os nossos olhos em Cristo. E eu quero então chamar a atenção para caminhar para o final. Volta para o texto do capítulo 3 de Lucas. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste muita atenção no conteúdo da mensagem de João. A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. A mensagem do Evangelho envolve a boa notícia e a má notícia. A mensagem do Evangelho ela tem que ser pregada na sua totalidade. Cristo é o Salvador, Cristo é o Redentor, Cristo é o Messias. A boa mensagem do Evangelho é boa nova de salvação a todo aquele que crê. Mas a mensagem do Evangelho envolve obrigatoriamente o anúncio do juízo. Ele tem a pá em sua mão. Ele vai recolher o trigo, mas ele vai queimar a palha. Amados, a mensagem do Evangelho ela tem que nos desafiar. A mensagem do Evangelho tem que aquecer o nosso coração, nos confortar, nos encorajar a viver pela fé, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Mas a mensagem do Evangelho tem que também nos incomodar de tal maneira que se nós, porventura, ainda não o confessamos como Salvador, nós sejamos constrangidos a fazer. Que nós não possamos ouvir a mensagem e ficar simplesmente protelando, amanhã eu resolvo. Mês que vem eu decido. Quem sabe ano que vem eu tomo uma decisão. A mensagem do Evangelho tem que nos desafiar constantemente a reconhecer o nosso real estado de pecado, de miséria, de total incoerência com o que a Escritura ordena e nos chamar ao arrependimento. Por isso que a mensagem de João foi uma única mensagem em todo o seu ministério. Arrependei-vos e sede batizados. Uma mensagem do Evangelho que não chama arrependimento não é Evangelho. A mensagem do Evangelho tem que nos consolar. A mensagem do Evangelho tem que nos desafiar. A mensagem do Evangelho tem que nos confrontar com o nosso pecado. Mas a mensagem do Evangelho tem que renovar a nossa esperança
que existe uma expectativa verdadeira, porque o Redentor já veio. Nós não estamos pregando confiados em homem. Nós não pregamos confiado apenas em uma suposta mensagem de boas intenções. Nós pregamos no Evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O Evangelho é poderoso para nos libertar. Portanto, diante de tudo isso, eu quero concluir fazendo mais uma vez a pergunta: qual é a tua expectativa? Não é expectativa apenas para o dia 25, ou virada, 24 para 25. Não é somente sobre como será a mesa na sua casa, quantas pessoas vão reunir com você para celebrar a ceia do Natal. Não é expectativa somente quanto à igreja, como que a igreja vai proceder nesse momento. Não é uma expectativa política, o que vai mudar no ano que vem. Mas a minha pergunta é: qual é a sua e a minha expectativa no tocante à eternidade? Qual é a nossa expectativa no tocante à comunhão com Cristo? Qual a nossa expectativa sobre como queremos viver para a glória de Cristo daqui para frente? Que o Senhor nos leve a ter um coração contrito diante dele, para compreender que o Senhor um dia virá. Ele veio, ele se manifestou como o Messias, como o Redentor, mas ele virá um dia como juiz para julgar todos. Que nosso coração possa se curvar humildemente diante do Senhor, louvando a Ele pela grandiosa salvação que nos é oferecida e temendo a Ele, porque Ele é digno. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, da oportunidade que temos nessa noite de congregados em Tua casa para dizer o Senhor e ouvir a Tua palavra. Peço ao Senhor, Pai, que aplique a Tua palavra ao coração do Teu povo, nos animando, ó Deus, a perseverar na carreira que nos está proposta. Certamente o nosso ministério não será semelhante ao de João, no sentido de participar de um momento histórico da manifestação do Messias, mas sim, também o nosso ministério, ele se assemelha ao de João quando nós também reconhecemos que nós não somos a solução, nós não somos o Messias, mas nós podemos apontar para ele. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a fazer isso de maneira eficiente, apontando todos a Cristo, para que conheçam que Jesus é o verdadeiro Messias, o Salvador, aquele que se encarnou, que criou todas as coisas, que é a razão de toda a existência. E para que, conhecendo o Senhor, possamos crer no Senhor, possamos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa no Senhor e nas promessas gloriosas do Teu Evangelho. E se porventura alguém aqui no nosso meio ainda não o conhece como o único e suficiente Salvador, que essa palavra de exortação de João, e que também é uma palavra que se aplica a todos nós, nos leve a considerar seriamente o estado da nossa alma, e que possamos ter, ó Deus, ao final de tudo isso, como teve Simeão, a convicção: pode agora despedir teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que possamos, ó Pai, ter essa segurança, que estamos preparados para encontrar com o Senhor, e que o Senhor mesmo nos dê isso com uma ação do teu Santo Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.